Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sou a professora Marvila Moraes e hoje você vai ter comigo uma aula de história. Bom, gente, antes da nossa aula começar, pega todo o seu material de estudo, tá bom? Deixa ele aí pertinho de você, de modo que você consiga assistir a minha aula da melhor maneira possível, combinado? Bom, gente, nessa aula nós vamos dar continuidade ao conteúdo da aula passada e vamos recapitular um pouco aquilo que nós falamos, né, na aula anterior, que seria sobre o que é cultura, que é esse conjunto, né, essa manifestação de tradições de um povo ou de uma sociedade, cultura material, bens móveis, bens imóveis, cultura imaterial, que seria a representação de festas, danças, músicas, vestimentas, a cultura se transformar com o tempo, né? Vimos peças de roupa de 1915 até peças de roupa da atualidade. E agora vamos falar um pouco sobre a importância da cultura e o respeito às diferenças. Bom, gente, a cultura, ela se dá de forma coletiva, tá? A cultura acontece coletivamente dentro da sociedade. Então, ela acontece a partir das experiências de um grupo de pessoas, seja esse grupo pequeno ou não, tá? E dentro disso, a língua de um povo ou de uma comunidade é um exemplo de uma manifestação cultural coletiva. Dentro disso, nós estamos realmente sempre falando de um grupo de pessoas, do coletivo, tá? E ela acontece por meio da comunicação, tá certo? Não existe outra forma de exercermos a nossa língua através, ou que não através da comunicação, tá? A língua de um povo é uma das características que ajudam as pessoas a se identificarem. Então, já aconteceu, não sei se já aconteceu, você está em outro lugar do mundo e você falar alguma coisa em português e as pessoas sabem, olha, brasileiro, oi, tudo bem, também sou brasileiro, já aconteceu comigo. Isso acontece muito, gente. Por quê? Porque a nossa forma de comunicação, a nossa língua, como o próprio livro nos fala, é realmente a característica que nos dá a identidade, tá? Eu não falo só fora do Brasil, não. Inclusive, pelo meu sotaque, você já pode até identificar de onde eu estou falando, né? Qual é o meu local de origem. Bom, gente, dentro disso, eu vou ter outras manifestações culturais, tá? Que nós estamos falando de forma coletiva, então eu não tenho só um grupo, um tipo de manifestação cultural, um grupo religioso, uma crença. Não. Outra manifestação cultural que pode também identificar um grupo ou uma sociedade vai ser a religião, tá certo? E aí dentro disso nós temos várias religiões no mundo todo e essas crenças elas vão permitir que as pessoas, mesmo em lugares distantes, compartilhem valores, hábitos e práticas parecidos. Bom, gente, é importante eu falar sobre isso. Por quê? Eu tenho línguas, eu tenho manifestações culturais diferentes e todos esses pontos, língua, manifestação cultural, a crença, né, religiosa, os hábitos, os costumes, eles vão unificar as pessoas. Não importa, elas podem estar em diferentes lugares do mundo, elas podem viver de formas diferentes, né, em países, por exemplo, diferentes, mas elas vão estar unificadas perante uma crença, tá? Em algumas sociedades, como no Brasil, por exemplo, as pessoas podem praticar diferentes religiões, tá certo? E em algumas sociedades, o governo proíbe a crença em religiões diferentes. Infelizmente, isso ainda acontece, tá? Essa questão da proibição. A cultura, ela está em todos os lugares e práticas do nosso dia a dia. Ela está nas construções, nas artes, nos hábitos, no modo de falar e até de se movimentar. A cultura que nos mantém vivos, é a cultura que mantém viva a nossa história, a história de cada povo ou sociedade. E é a cultura que permite que as pessoas se sintam parte de um grupo. Olha que bacana, você exercer a sua cultura e se perceber aí parte de um grupo, né? Bom, dentro disso, quanto maior for o número de pessoas em uma comunidade, maior será a diversidade de culturas que se pode encontrar. Em uma mesma sociedade, é possível encontrar grupos com valores e práticas culturais muito variadas, o que nós chamamos de diversidade cultural. Bom, gente, dentro disso, eu queria falar sobre o respeito, tá? Às diferenças. Como vocês já devem ter estudado, nosso país foi um país onde muitos povos
adentraram, né? Nós primeiro tivemos os indígenas, né? Povos primitivos, povos nativos, né? Do Brasil, nós tivemos os portugueses, os africanos, e nós tivemos essa miscigenação, certo? Nós tivemos essa mistura. Dentro disso, nós temos uma grande diversidade. E dentro dessa grande diversidade, nós precisamos respeitar. Não é porque determinada cultura é diferente da minha que eu não vou respeitá-la ou que eu não vou buscar entendê-la. Claro que a priori a gente estranha algumas coisas de diferentes culturas, né? Porque não faz parte da nossa rotina. Cultura é rotina. Cultura é algo enraizado. Então, é normal nós termos dúvida ou acharmos algumas coisas diferentes. Porém, o respeito, né, essa diversidade cultural, ela é muito importante na nossa vida. Último ponto, né? Quem estuda a cultura? Quem são os profissionais que vão estudar a cultura? Bom, eu vou trazer o exemplo do antropólogo, certo? Que é a pessoa que tem como uma profissão observar, registrar e analisar a cultura de diferentes povos. E aí eu trago a imagem de Darcy Ribeiro, que é um dos maiores antropólogos e um dos mais importantes, né, do Brasil. Os antropólogos pesquisam como os grupos humanos se organizam através da cultura, eles vão pesquisar a religião, os costumes dos povos, as tradições, enfim. Eles podem estudar muitas culturas diferentes e se dedicar ao estudo da sua própria cultura também, tá? Eles podem pesquisar ambas as partes. Bom, outro profissional importante seria o sociólogo. O sociólogo ele vai estudar como as sociedades se organizam, tá? A sociologia ela é isso, ela é o estudo da sociedade. E aí eles vão analisar a política, a economia, a cultura de cada povo e de cada comunidade. O trabalho do sociólogo é compreender como essas sociedades, como as regras vão funcionar, como os costumes, como os valores vão funcionar, tá certo? Nós temos aí também a imagem de Eva Blay, que é uma socióloga e professora universitária, conhecidíssima. E nós temos também o arqueólogo, a profissão do arqueólogo, que como vocês já estudaram, né, os arqueólogos são profissionais que vão investigar os vestígios, certo? Vestígios deixados por grupos humanos que não existem mais ou que são de um tempo muito distante, certo? Os arqueólogos eles vão escavar muitos sítios arqueológicos e eles vão tentar entender como as pessoas se organizavam, como era a cultura daquele grupo, e aí nós temos outra imagem, né, de Niede Guidon, que é uma arqueóloga brasileira mundialmente conhecida, certo? Inclusive, ela trabalha no Parque Nacional da Serra da Capivara, tá? Ela exerce um trabalho de preservação muito importante lá. Inclusive, o nosso livro traz muitas informações, né, muito importantes dentro desse campo, tá certo? Tanto de profissionais, como de sites também. Se você aproximar aí sua câmera, você vai ter alguns QR Codes para que você consiga ver alguns vídeos importantes. Isso é muito bacana, tá? Isso vale muito a pena. Bom, para encerrar nossa aula de hoje, encerrar esse capítulo que foi super bacana, repleto de cultura, eu vou trazer a dica da prof, que é Um Mundo de Crianças. É um livro, tá? De Ana Bush e Caio Vilela, que fala um pouco sobre viagem pelo mundo, culturas diferentes, sociedades diferentes, como eu falei, né? Quando a gente viaja, ou então até a gente se propõe a pesquisar, a se informar sobre outros lugares, a gente vai entender qual o prato preferido, o prato típico, a vestimenta, enfim, uma série de coisas, né? Então, deixo aí para você Um Mundo de Crianças, tá certo? É a dica da prof de hoje. Vamos encerrar a aula, tá certo? Agora, gostaria de agradecer muito a sua atenção na aula de hoje, tá certo? Todo esse tempo que você passou aqui comigo aprendendo. Marca os pontos mais importantes desse texto, dos textos do livro, tá certo? E é isso, te desejo bons estudos e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau!